Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Crónicas, no capítulo 17. Primeiro livro de Crónicas, capítulo 17. E vamos pensar um pouco neste capítulo e vamos ver algumas coisas importantes que temos neste capítulo. E para mim, o versículo-chave deste capítulo, e digamos que podíamos dar como título a esta mensagem, para mim é o versículo 24. O versículo 24 diz assim: confirme-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. O Deus de Israel, Deus é o Deus de Israel. E é Deus para Israel. E é isto que queria chamar a nossa atenção. O Deus é Deus da igreja. Mas Ele é Deus para a igreja. Ele é Deus para a igreja. Ou seja, dizer que Deus é o Deus da igreja ou é o Deus de Israel é algo que é assim, pronto, é muito lato, muito geral. Mas dizer que Deus é Deus para Israel, ou eu dizer Deus é o meu Deus, e outra coisa é eu dizer Deus é para mim Deus. Ou seja, Ele se tem manifestado como Deus. Ele não somente é Deus, mas Ele se manifesta como Deus. E, voltando ao princípio deste capítulo, o versículo 1 diz-nos Davi assim: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Ou seja, Davi, olhando para a sua situação, morava numa casa feita de cedros, portanto uma casa, com certeza ele era o rei de Israel, uma casa com conforto, uma casa com certeza agradável, e ele reconhece que ele tem mais do que aquilo que merece. Ele reconhece que tem mais do que aquilo que merece. Ele não merece ter tanta coisa. E ele então diz: então eu vivo numa casa assim. E a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Portanto, ele reconhece que ele tem mais do que aquilo que merece. E o Senhor não tem aquilo que merece. Não, o Senhor não merece estar, a sua arca não merece estar debaixo de cortinas. Se eu vivo numa casa, se eu tenho uma casa, se eu tenho conforto, então o Senhor merece muito mais. Merece ter muito mais do que aquilo que eu tenho. Portanto, eu tenho mais do que aquilo que mereço. E o Senhor não tem aquilo que realmente merece. Se lembram, o contraste aqui em relação àquilo que nós falamos no livro de Ageu. No livro de Ageu, nós temos o templo do Senhor destruído. E temos o povo tendo já boas casas. Portanto, digamos que o pensamento era que eles consideravam que tinham aquilo que mereciam. Eles mereciam ter aquelas casas. E no fundo, pela atitude que eles manifestavam, era como dissessem que o Senhor merecia ter aquilo que tinha. Ou seja, que o templo tivesse destruído. Que o templo tivesse realmente na situação em que estava. Portanto, Davi, ele reconhece que tem aquilo que não merece. Irmãos, nós merecemos alguma coisa daquilo que temos. E mesmo assim, não merecendo aquilo que temos, mesmo assim,
Quantas vezes nós lamoreamos, protestamos, e quando ouvimos notícias como acabamos de ouvir, de pessoas que nada têm, então não é motivo para nós darmos graças ao Senhor por aquilo que temos? Em vez de nos lamorearmos, nos lamentarmos por aquilo que temos, devemos dar graças ao Senhor e dizer: Senhor, eu tenho mais do que aquilo que mereço. Eu tenho mais do que aquilo que preciso. Tu me abençoas e me dás mais do que aquilo que realmente eu te peço. Me dás mais do que aquilo que eu realmente mereço. E o que é que o Senhor merece? Será que o Senhor merece apenas ter alguma coisa? Ter as migalhas? Ter realmente alguma coisa? Não, o Senhor merece ter tudo. Ele merece ter tudo. Ele merece que nós lhe demos tudo o que temos. Nos entreguemos totalmente a Ele. Ele merece muito mais do que aquilo que Ele possa ter. Ele merece muito mais do que aquilo que nós lhe possamos dar. Ele merece. Porque, irmãos, Ele nos deu aquilo que de mais precioso tinha. Ele nos deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E não somente o Senhor nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, como diariamente Ele nos abençoa. Ele cuida de nós. Ele supra as nossas necessidades. Ele está conosco. Então, nós temos muito mais do que aquilo que realmente merecemos. E o Senhor merece muito mais do que aquilo que nós lhe possamos dar. Então, Davi, perante a situação, perante aquilo que ele na verdade tem, e perante a situação em que ele olha e vê a arca do Senhor debaixo das cortinas, no pensamento dele, o Senhor não merece isto. O Senhor merece muito mais do que isto. O Senhor merece ter um templo. O Senhor merece de facto muito mais. E ele propõe no seu coração construir o templo. Construir o templo para o Senhor. Então, nós lemos. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Então o Senhor envia o seu servo Natã e diz a Davi que ele não lhe edificaria o templo. Não seria ele que iria edificar o templo. É curioso vermos que de um lado, como vimos lá em Ageu, o Senhor, digamos que se indigna pela atitude que o povo tem perante a situação em que o templo se encontra. E agora, Davi manifesta o desejo de querer construir o templo e o Senhor diz a Davi: tu não me edificarás um templo. Para mim, irmãos, o Senhor não está interessado em templos. O Senhor está interessado em ti e em mim. O Senhor está interessado em que eu e tu andemos bem com Ele. Andemos com Ele. O Senhor está interessado em que verdadeiramente eu e tu andemos com Ele. Estejamos alegres com Ele. Tenhamos uma plena comunhão com Ele. Andemos espiritualmente bem. A questão do Ageu não era propriamente o templo. O que entristecia ao Senhor era a atitude que o povo tinha para com Ele. O que entristece o Senhor é a atitude de indiferença que nós temos para com Ele. O que entristece o Senhor, de facto, é essa atitude de negligência, de abandono das coisas do Senhor, da obra do Senhor.
O que entristece o Senhor é o facto de nós manifestarmos desinteresse pela comunhão com Ele, por andarmos com Ele, por nos ocuparmos com a sua obra, por nos ocuparmos com Ele. Portanto, aquilo que realmente o Senhor, Ele tem prazer, Ele verdadeiramente quer e está interessado em mim e em cada um de nós, em estar conosco, em habitar conosco, em estar presente na nossa vida. Reparem que Ele depois diz que porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, porque não me edificais uma casa de cedros? Ou seja, o Senhor nunca se lamentou. Irmãos, e quantas vezes nós nos lamentamos? Porque não temos isto, não temos aquilo. Nós lamentamos-nos. O Senhor nunca se lamentou pelo facto de não ter uma casa de cedros, porque o prazer do Senhor era estar com o seu povo, era estar no meio do seu povo, era caminhar com o seu povo, era manifestar a sua presença no meio do seu povo. E o povo de Deus viu a presença do Senhor, desde o dia em que o Senhor os tirou lá do Egito, até o dia em que entraram na terra prometida. O Senhor esteve presente no meio deles, esteve com eles, conduziu-os, manifestou o seu poder. Ele nunca lhes faltou coisa alguma, nunca lhes faltou comida, nunca lhes faltou água, nunca lhes faltou coisa nenhuma. E no entanto eles caminharam pelo deserto e nada lhes faltou. Porquê? Porque nunca lhes faltou a presença do Senhor. O Senhor sempre esteve com eles e o Senhor sempre está conosco. E o Senhor tem prazer em estar conosco. O Senhor tem prazer em ter comunhão conosco. Hoje, nós somos o templo do Senhor. O Senhor habita em nós. E Ele tem prazer em estar em nós. E Ele tem prazer, sabe do que, irmãos? Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer em manifestar a sua presença em nós. Em dizer que eu estou aqui. Eu não te deixo, nem te desamparo. Eu estou contigo. Portanto, o que realmente o Senhor tem prazer não é nas casas, não é em ter grandes casas. Sabem, ainda hoje há irmãos que têm muito orgulho quando nos seus templos, nos templos de pedra que edificam, têm muito orgulho naquilo que têm, nas grandes instalações que têm. Não é nisso que está o prazer do Senhor. O prazer do Senhor está no seu povo, em estar com o seu povo. Ainda que seja lá em Angola, lá numa cubata, lá num sítio tão humilde, lá onde não existe nada, onde as pessoas são tão pobres, o Senhor tem prazer em estar ali. O Senhor tem prazer em manifestar a sua presença ali. O Senhor tem prazer em cuidar daquelas almas. O Senhor tem prazer em estar conosco. Não é em grandes templos, porque o Senhor não tem prazer nos templos feitos por mãos humanas. O Senhor tem prazer em nós. Nós somos o seu templo. Ele tem prazer em estar conosco. Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer em falar conosco. Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Esse é o prazer do Senhor. Os nossos prazeres quais são, irmãos? Infelizmente, a maior parte dos nossos prazeres são mundanos. São carnais. Mas permita ao Senhor que cada vez mais os nossos prazeres sejam espirituais. Sejam os nossos prazeres, sejam os prazeres do Senhor. Aquilo que nos dá de facto prazer é estar com o Senhor. É ter o Senhor connosco. É caminhar com Ele. É, de facto,
viver para Ele. Porque podemos ter a certeza que o prazer do Senhor é estar connosco, é habitar no nosso meio, é cuidar das nossas necessidades. Então o Senhor diz: agora pois assim me dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda a parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. O Senhor diz a Davi: eu te tirei lá de trás das ovelhas. Fui eu que te fui lá buscar. E nós podemos dizer também: foi o Senhor que nos foi buscar. A cada um de nós, onde nós nos encontrávamos, onde nós andávamos, o Senhor foi buscar-nos. E até ao dia de hoje, chegamos até aqui. E irmãos, à semelhança de Davi, em que o Senhor diz: eu fui-te buscar lá de trás das ovelhas, eu cuidei de ti, fui eu que te coloquei no lugar onde tu estás, fui eu que fui contigo. A mesma coisa podemos nós dizer: o Senhor foi-nos buscar onde cada um de nós estava, e se temos chegado aqui, é porque o Senhor tem sido conosco, é porque o Senhor nos tem conduzido, é porque o Senhor de facto tem cuidado de nós, porque o Senhor tem estado conosco. E é por isso que temos chegado aqui. E Davi chegou onde chegou, porque o Senhor foi com ele, porque o Senhor habitou com ele, porque o Senhor cuidou dele, porque o Senhor dirigiu a sua vida, porque o Senhor o abençoou. E por isso ele chegou onde chegou, teve o nome que teve, Rei Davi. Ele chegou a rei. Irmãos, nós também, pela graça de Deus, o Senhor nos tem exaltado. É o Senhor que nos faz isso. Foi o Senhor que nos buscou. Foi o Senhor que nos tem trazido até aqui. E é o Senhor que nos levará até à glória. O Senhor é conosco. Irmãos, é em nós que o Senhor tem todo o prazer. Não é na nossa riqueza, não é na nossa pobreza, não é naquilo que temos, é em nós. O que importa é que aquilo que somos e aquilo que temos, digamos: Senhor, é teu. Usa conforme a tua vontade, usa para a glória do teu nome. Então, diz o Senhor: e ordenarei um lugar, versículo 10, desde os dias em que ordenei juízos sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificará cá uma casa. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. E este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. O Senhor disse a Davi: eu fui contigo, eu te edifiquei uma casa, e mais, será um filho teu que me vai edificar o templo. Eu vou cuidar de ti, e eu vou cuidar também da tua família. Será o teu filho, como sabemos, Salomão. Foi Salomão que edificou o templo ao Senhor. O Senhor não só lhe revelou, lhe mostrou o passado, como realmente Deus havia sido o seu Deus e como Deus se havia manifestado como Deus com Davi e com Israel. Deus não era apenas o Deus de Israel. Deus se manifestou como Deus, com poder, com autoridade, com todo o poder no meio do seu povo. E Deus cuidou do seu servo Davi. E Deus lhe mostrou não só o passado, lhe mostrou o presente, lhe mostrou também o futuro. Irmãos, se queremos saber qual é o nosso futuro, perguntemos ao Senhor. Não nos deixemos
Que o Senhor nos livre de querermos saber qual é o futuro, o dia da manhã. Infelizmente há muita gente atrás dos signos e de outras coisas diabólicas, quererem saber o futuro, querem saber o que vai acontecer. Irmãos, o meu futuro é glorioso. E o vosso? O vosso eu tenho a certeza que é também. Se querem saber qual é o vosso futuro, leiam a Bíblia. Aqui está tudo acerca do nosso futuro. E o nosso futuro é glorioso. E temos um Deus que é glorioso. Um Deus que é poderoso. Um Deus que cuida de nós. Tem cuidado de nós desde o dia em que Ele nos chamou. Tem cuidado de nós até aqui. E temos dúvidas que Ele vai cuidar de nós até o dia em que nos chama à sua presença? Temos nós dúvidas disso? Eu espero que não. Nunca duvidemos da presença do Senhor na nossa vida. Nunca duvidemos de que o Senhor não só é o nosso Deus, mas Ele quer manifestar-se em nós como Deus que é. Fazendo coisas tremendas. Fazendo coisas que só Ele pode e quer fazer. Que mais nenhum homem, mais ninguém pode fazer, nem nós. Mas o Senhor em nós, Ele pode e Ele quer fazer coisas tremendas. Assim deixemos que Ele opere em nós e através de nós. Portanto, Davi ficou a saber que seria um filho seu que iria edificar o templo ao Senhor. Ficou a saber que o Senhor iria cuidar da sua família, que iria ser com a sua família. Davi, o Senhor lhe mostrou o futuro e o futuro glorioso que Ele tinha preparado para ele. E perante isto, perante esta visão, perante tudo isto que o Senhor mostrou ao seu servo, ao seu filho, Davi, o que é que Davi podia fazer senão louvar o Senhor? Senão adorar o Senhor. E por isso, a partir do versículo 16, nós temos a oração de Davi. Davi, digamos que se prostra perante o Senhor e louva e adora o Senhor por tudo aquilo que o Senhor, na facto, tem feito, está fazendo, iria fazer na sua vida e na vida da sua família. Então entrou Davi, o rei Davi ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste aqui, até aqui? É como se o Senhor dissesse, e nós vemos: quem sou eu, Senhor, para merecer tamanha bênção? Quem sou eu, Senhor, para tu me dares aquilo que me tens dado? Eu não mereço nada. Eu tenho muito mais do que aquilo que mereço. Eu não mereço nada, Senhor. E tu tens sido tão misericordioso, tão gracioso para comigo. Então, Davi, e ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos. E como se ainda não bastasse aquilo que o Senhor já havia feito a Davi. Então Davi diz: como isso ainda fosse pouco, pelo que falaste da casa teu servo para tempos distantes, proveste-me segundo o costume dos homens com esta exaltação, ó Senhor Deus. Como isso ainda fosse pouco, Davi diz: tu ainda mostraste o que ainda vais fazer. E é tanto que ainda vais fazer. É tremendo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, irmãos, em nós e através de nós. Assim, nos abandonemos nas suas mãos e deixemos que Ele se mova em nós e através de nós. E então vamos ver grandes coisas o Senhor irá fazer. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Fora de Deus, não há Deus nenhum. Ele é o único. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o nosso Deus. O Deus único. E quem há como o teu povo Israel, única nação na terra a quem Deus fez remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito, e tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. O povo de Deus é o povo, pertence de Deus. E como Davi diz, não somente Deus era o Deus de Israel,
mas ele foi Deus para Israel. Ele manifestou-se como Deus, manifestou todo o seu poder e graça ao seu povo. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste do teu servo acerca da sua casa seja certa para sempre e faça como falaste. Confirme-se com efeito que o teu nome se engrandeça para sempre e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Portanto, Deus era o Deus de Israel e foi Deus para Israel. Isso não temos dúvidas. Deus é o Deus da igreja e Deus tem sido Deus para a igreja. Particularmente para a igreja, para esta partícula da igreja do Senhor aqui na Quinta do Conde. O Senhor não é somente o nosso Deus, mas Ele tem mostrado que é Deus. Ele tem cuidado. Ele tem sido e tem-se manifestado como Deus. Uma coisa, irmãos, é ser Deus. Outra coisa é manifestar-se como Deus. E Deus se tem manifestado como Deus. Irmãos, outra coisa é nós sermos filhos de Deus. Outra coisa é sermos filhos para Deus. São coisas diferentes. Uma coisa é sermos filhos de Deus e todos nós enchemos a boca e dizemos: eu sou filho de Deus, graças a Deus por isso. Mas tens sido filho para Deus? Ou seja, tens agido como um filho que és para Deus? Como nós dizemos, nós somos pais e somos filhos também. Cada um de nós tem os seus pais. E nós, e falando por mim, por exemplo, eu sou filho neste caso só a minha mãe está viva, eu sou filho da minha mãe, chama-se Vitória, eu sou filho da Vitória. Mas será que eu tenho sido um filho para ela? Ou seja, eu tenho cuidado dela? Eu tenho feito aquilo que se espera que um filho faça? Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que já velhinhas estão sós, estão abandonados, mas no entanto têm filhos. A grande maioria tem filhos. Os filhos é que não são filhos para eles. Os filhos é que não agem como filhos para eles. Não atentam para as necessidades dos pais. Não os ajudam. Ou seja, são filhos porque nasceram, porque têm realmente aqueles pais, mas não são filhos, não agem como filhos, não procedem como filhos, não cuidam das necessidades dos pais. Quantas vezes eu conheço um exemplo, lá na igreja em Almada, no Castelo, há lá um jovem, o Carlos conhece, o Sansão, é filho de uma relação extraconjugal. O pai, quando foi para a tropa, para a África, para Moçambique, quando regressou trouxe um filho de uma relação que teve lá em África. E a Gena, a mulher, recebeu-o a ele e recebeu ao filho. E hoje ele é um filho para ela. Ela tem mais 2 filhos, mas é o único que está com ela. É o único que vive com ela. É aquele que nós às vezes dizemos até parece que é filho. Porquê? Porque age como filho. E há alguns que são filhos e não agem como filhos. Portanto, uma coisa é ser filho, outra coisa é agir como filho. Da mesma forma, nós podemos dizer, uma coisa é sermos marido e mulher, outra coisa é agirmos como marido e mulher. São coisas completamente diferentes. Ser casado eu sou casado com a Cristina, mas será que eu sou o marido para a Cristina? E cada um de nós. Uma coisa é ser. É ser. Outra coisa é... agora perdeu assim. Uma coisa é, de facto, ter o nome, ter a fachada. Outra coisa é agir em conformidade com aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Será que temos agido para com Deus como filhos? Como um pai que é? Temos agido como filho que somos? Temos visto que o Senhor tem agido como pai. Tem agido como Deus. E nós temos agido como filhos? Permita ao Senhor que sim. Que o Senhor possa contar connosco. Um filho é aquele que o pai pode contar com ele.
nós, como filhos de Deus, permita ao Senhor que Deus possa contar connosco quando Ele nos chamar. Deixa-nos avançar.